O caminho para a vida ou a destruição? Você já se perguntou qual é o verdadeiro caminho para a vida? No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, Jesus nos dá ensinamentos poderosos sobre julgamento, oração, o caminho estreito, os falsos profetas e a verdadeira orientação a Deus. São palavras que desafiam nossa forma de viver e decidem nosso destino eterno. Mas será que estamos realmente ouvindo e praticando o que Jesus ensinou? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente em Mateus 7, entender cada lição e como aplicá-la à nossa vida. Prepare-se para descobrir segredos espirituais que podem transformar sua jornada com Deus. Mateus 7 nos ensina que não basta apenas ouvir as palavras de Jesus, é preciso vivê-las. A porta é estreita, mas a recompensa é eterna. Inscreva-se no canal Transformados pela Palavra e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que fortaleça sua fé. Então fique comigo até o fim, porque essa mensagem pode mudar tudo. Então vamos começar. Não julgueis, para que não sejam julgados, porque com o julgamento com que julgardes sereis julgados, e com a medida que mededes vós sereis medidas. Jesus mostra que é possível ajudar nosso semelhante com conselhos e críticas. Mateus 7:5, Mateus 23:13-39, bem como devemos estar sempre interessados em aprender, avaliar e ensinar. Romanos 2:1, 1 Coríntios 5:9, 2 Coríntios 11:14, Filipenses 3:2, 1 João 4:1, 1 Tessalonicenses 5:21. Entretanto, como cristãos, nosso dever é amar antes de julgar. Um coração repleto do amor de Deus não será acusado, mesquinho, invejoso, crítico, contumaz ou difamador. A marca do cristão deveria ser seu amor irrestrito e altruísta pelo próximo, em especial por seus irmãos em Cristo. João 13:5, João 14:15, Romanos 12:10, 1 Pedro 1:22. E por que você observa o cisco que está no olho do seu irmão e não percebe a viga que está no seu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, e eis que há uma viga no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás com claro para tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus usou muitas histórias, parábolas e figuras de linguagem para ensinar. Em Mateus 19:24, por exemplo, ele fala de um camelo passando pelo fundo de uma agulha. Nesta outra hipérbole, ele compara uma partícula de serragem ou pedaço de qualquer material com uma grande trave, viga, de madeira usada na estrutura de construções, para destacar a humildade, carinho e sensibilidade que devemos ter para com o nosso semelhante ao emitir uma justiça, criticar ou aconselhar. Pois estamos sujeitos a erros, fraquezas e dificuldades menores ou maiores que os de qualquer pessoa. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com os seus pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abra-se-lhe-á. Ou qual dentre vocês é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Jesus explica que o bem e o mal têm, às vezes, certa semelhança inicial, podendo enganar alguém ingênuo ou desinformado. A pedra a que Jesus se referia era semelhante aos pães orientais da época, redondos, achatados e suportáveis. Por isso, o pão suportava longas viagens e era quebrado para ser servido. A cobra peçonhenta é semelhante às línguas comestíveis, apreciadas pela culinária da época. O Senhor é Pai bondoso e fica feliz em dar os presentes, dádivas, que seus filhos lhe pedem, mas só Ele sabe o que é realmente bom para cada um de nós. Portanto, todas as coisas que vocês querem que vocês façam os homens, fazem-meio também a eles,
pois esta é a lei e os profetas. Este versículo é conhecido em todos os continentes como a regra de ouro, uma manifestação prática do amor cristão. Orienta-nos Jesus aqui quanto ao procedimento diário. O amor, sem egoísmos, deve ser a força motriz de nossas ações. 1 Coríntios 13, 4, 8. Concedendo ao próximo o que buscamos para nosso próprio bem. Devemos chegar ao ponto máximo do amor e da fé em Deus, que é retribuir como o bem a qualquer pessoa que por algum motivo nos ferir ou causar qualquer mal. Foi assim que Deus respondeu à rebelião e indiferença da humanidade, oferecendo-se em sacrifícios para nos salvar pela graça. Efésios 2, 8, 9. A lei e os profetas é uma referência a toda a Escritura Sagrada, tanto em sua letra como em seu pleno conteúdo. Romanos 13, 8, 10, Mateus 5, 17. Entrei pela porta estreita, porque larga é a porta, e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que ambos por ela. E porque estreitamente é a porta, e apertada é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Jesus denomina o caminho para o céu de porta estreita, ou caminho difícil. Não porque Deus tenha diminuído sua generosidade, graça e desejo de salvar a todos, 2 Pedro 3:9. Ao contrário, estamos vivendo a época da graça, onde todos são bem-vindos ao reino de Deus. Entretanto, ainda permanecemos no caminho, porque nunca foram dele realmente, e não apoiamos o negar-se a si mesmo, as renúncias do eu, nem os apelos de uma sociedade cada vez mais hedonista e materialista. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos em ruínas, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda a árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecemos. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não nos profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em seu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eles declararam, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e como pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, veio como inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque foi fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compare-o-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, veio as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiravam da sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Os doutores da lei e os mestres da lei eram técnicos no estudo da lei de Moisés, Torá. Em princípio, era uma função reservada aos sacerdotes. Esdras acumulou as funções de sacerdote e escriba, Neemias 8:9. Com o passar do tempo, os escribas se tornaram extremamente formais e espiritualmente estéreis. Além disso, muitos se envolveram com o partido político dos fariseus e deixaram de ser imparciais em relação ao ensino da lei. Jesus, entretanto, ensinava com exousia, em grego, poder sobrenatural que a todos deixava maravilhados, pasmos, atônitos. 1 Coríntios 2, 4, 5. Isso despertou a inveja e o ódio de muitos líderes religiosos contra Jesus Cristo.